Olá pessoal, nós estamos então na nossa terceira semana de aula e essa é a terceira parte dessa terceira semana de aula. Estamos falando aqui da introdução sobre a reforma para que nós possamos entrar no Brasil, que é um assunto bastante extenso. É lógico que vocês já estão tendo as atividades do nosso livro que já indiquei, vocês estão com ele na mão, já poderão fazer as anotações e ler o livro, porque a estrutura da nossa aula ela será em 3 momentos, nós teremos uma parte aqui da videoaula, teremos aí o nosso tema para que vocês leiam um texto e me enviem um pequeno resumo desse texto. Temos ainda a atividade e a leitura, os slides, Então nós temos aí situações diversas para que vocês possam ter contato com o conteúdo, com a disciplina, e assim podemos ter um aproveitamento bastante robusto ao final do semestre. Até porque a nossa disciplina ela é muito importante, uma vez que a nossa instituição é de confissão protestante pentecostal, então precisamos saber das nossas fontes. E eu volto a repetir, a nossa fonte é a América, a Inglaterra e também a Alemanha. Apesar do primeiro protestante chegar no Brasil serem calvinistas franceses huguenotes, mas ao estabelecer no Brasil que já após 1808, com a chegada da família real, foi os anglicanos, e depois sucessivamente iniciou as outras tradições, os metodistas, presbiterianos e assim os batistas, e assim sucessivamente, até culminando com os pentecostais em 1911. É lógico que temos aí a questão do Brasil, que chega fundada em 1910, um ano antes, chega em 1908, 9, coisa parecida, e em 1910. Mas a igreja estritamente brasileira é a Igreja Assembleia de Deus, porque o primeiro culto dela tinha o grupo de irmãos eram brasileiros e o primeiro culto foi feito em português, apesar de Gunnar Wingre e Daniel Berg serem suecos, mas o nosso culto foi estritamente na nossa língua vernácula e também dentro de uma estrutura brasileira. Então são detalhes que nós precisamos entender sobre o protestantismo brasileiro. E aí concluindo então, eu disse para vocês que o movimento ele teve 2 facetas, a reforma magisterial, que é a reforma estatizada, recebia ajuda do governo. Calvino, por exemplo, recebia salário da Câmara de Vereadores, lá de Genebra, e também a igreja era sustentada, tanto a luterana, por exemplo, na Alemanha, ainda hoje, você quando declara seu imposto de renda, existe um espaço na sua declaração em que você indica um percentualzinho da sua declaração para uma instituição que você congrega, que você serve a Deus. E aí vai para lá. E também, na Alemanha é tão interessante, tão estatizado a religião, que aqui no Brasil, por exemplo, quando você sai de uma igreja para outra, a Assembleia de Deus, mais tradicionais, ainda tem esse mecanismo, de enviar uma carta de transferência, dizendo que você é membro da igreja, que você foi batizado nas águas, que você casou, enfim, dando todas informações sobre a sua vida para a igreja receptora, para a qual você foi. Então no Brasil ainda funciona esse tipo de coisa. É lógico que em alguns lugares não funciona mais, as pessoas saem da igreja para outra, enfim. Mas na Alemanha, quem transfere você não é a igreja, quem transfere você é o cartório. Você sai de uma igreja e vai para outra, você tem que informar o cartório que você agora está morando naquele lugar, e o cartório vai dizer qual igreja que você vai congregar. Você vai dizer para ele que você é da confissão tal, da tradição tal, então o cartório vai dizer, não, você vai para a igreja tal. E o cartório é que vai avisar para a igreja que você chegou na região e você vai passar a congregar naquela igreja. É interessante, são questões que nós precisamos entender, porque nós vemos tantas pessoas falando a questão da política, a religião, que não se junta, é água e óleo, do que é porque desconhece a história.
Desconhece. Não estou dizendo de nós nos unirmos à política, não, de maneira alguma. Mas na minha concepção, nós precisaríamos, como um povo de Deus, como uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, nós temos sede de justiça, precisaríamos dar as cartas nessa situação, não abandonar. Aí nós temos um país corrupto, uma população corrompida, uma população injustiçada, um Estado quebrado, um Estado corroído pela corrupção, porque nós temos um discurso hipócrita, dizemos que não podemos, a igreja não tem nada a ver com a política. Não, está totalmente errado. A política, diz o bispo Abner Ferreira, que a política é um assunto altamente espiritual. Altamente espiritual. E quando você analisa, você não tem outro argumento para não dizer a mesma coisa, para confirmar isso. Realmente a política é algo que precisa ser analisado de forma espiritual, porque ela é uma ciência que abrange toda a sociedade. Tudo depende da política, tudo. E se nós temos pessoas corrompidas, é porque nós, como igreja do Senhor Jesus aqui na terra, nos furtamos de prestar, de ocupar o espaço. Oramos ao Senhor para levantar homens e mulheres do nosso meio, mulheres e homens do nosso meio, corajosos, para poder emprestar um nome e concorrer a um cargo eletivo e purificar esse ambiente tão podre provocado pela corrupção, porque a igreja sempre foi estatizada. O Estado bancava a igreja. Por quê? Porque para o Estado a religião é coisa boa. O Estado teria que bancar a igreja por quê? Porque as igrejas fazem um trabalho que ninguém faz. Principalmente a Assembleia de Deus, que pega uma pessoa totalmente destruída pelas drogas, destruída pelo álcool, destruído pelas mazelas dessa vida, e depois devolve ele à sociedade totalmente ressocializado e sem gastar um centavo do governo. As pessoas, quando criticam a igreja, elas têm um grande ato de justiça com a igreja. Você pode dizer, professor, mas tem tantas igrejas que tem escândalo. Sim, é verdade. Mas nós não podemos dizer só por causa do escândalo lá que tem que banir tudo. Nós temos que analisar as coisas boas que a igreja realiza. As coisas boas que a igreja conserva, os fundamentos principais, a vida, a família, são princípios da igreja, baseado, reestruturado, propagado pela palavra de Deus. Então a igreja tem esse serviço de receber, de trazer, de buscar aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, são como se fosse lixo da sociedade, que ninguém presta atenção, mas a igreja presta atenção, recupera e devolve ressocializado para a sociedade sem gastar um centavo do governo. Ela é sustentada pela oferta e pelos dízimos dos irmãos fiéis. E as pessoas olham a igreja como se fosse uma igreja milionária, tem dinheiro jogando pela janela. Mas é uma advertência, uma orientação. Quero chamar a atenção sua com essa palavra, porque nós precisamos mudar esse nosso discurso hipócrita, dizer que a igreja, que a religião e a política não tem nada a ver. Pelo contrário, isso é uma coisa antiga, uma tradição antiga da igreja ser estatizada. O que precisamos é ser uma igreja independente, profetas de Deus. Profetas de Deus. Profeta não tem compromisso consigo mesmo, com os seus mordomia. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. Por isso que Meno radicalizou. Ele baniu tudo isso, depender do Estado para poder pregar sem uma coleira. Mas podemos ter o apoio do Estado, as garantias, ser tratado igual entre os diferentes. Isso que precisa ser feito, mas depende de mim, de você, como cidadão brasileiro, de não somente orar, mas se necessário for, apoiar aqueles que têm coragem de prestar um nome para concorrer a um cargo eletivo. Deus abençoe, até a próxima aula.